Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim algo não encaixa? Como se a vida estivesse avançando por fora, mas por dentro faltasse direção? Essa é uma das reflexões mais profundas que o livro de Eclesiastes nos traz. Escrito por Salomão, um homem que teve acesso a tudo o que muitos passam a vida inteira buscando, esse livro não fala de teoria, fala de experiência real. Ele mostra que é possível ter sabedoria, riqueza e conquistas, e ainda assim perceber que nada disso sustenta o coração. Mas Eclesiastes não é um livro de desânimo, é um livro de despertar. Ele nos convida a enxergar a vida com mais clareza, a sair do automático e a buscar aquilo que realmente tem valor. Ao longo dessas 17 lições, você vai encontrar verdades profundas que podem mudar a forma como você enxerga a vida, alinhar suas decisões e trazer mais clareza para o seu caminho. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. E no final me conta, qual dessas lições mais falou ao seu coração? Deixe seu comentário. A sua participação pode abençoar outras vidas. Agora vamos começar. Primeira lição: tudo é passageiro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Esta lição nos leva a refletir profundamente sobre a natureza da vida. Muitas vezes nos dedicamos intensamente a conquistar bens, reconhecimento e estabilidade, acreditando que isso trará satisfação duradoura. No entanto, com o tempo, percebemos que tudo o que é material e terreno é passageiro. O autor de Eclesiastes não desvaloriza a vida, mas revela que, sem Deus, tudo perde o sentido verdadeiro. Essa percepção não deve gerar desânimo, mas despertar consciência. Fomos criados para algo maior do que aquilo que os olhos podem ver. Quando colocamos nossa esperança apenas nas coisas deste mundo, inevitavelmente enfrentamos vazio e frustração. Por isso, esta lição nos convida a mudar o foco, buscar o que é eterno. O verdadeiro propósito da vida está em viver para Deus, cultivar um relacionamento com Ele e alinhar nossas escolhas à sua vontade, pois somente isso permanece para sempre. Segunda lição: há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Nem tudo acontece no momento em que desejamos, e esta lição nos lembra exatamente disso. A vida não segue o nosso ritmo, mas o tempo perfeito de Deus. Muitas vezes ficamos ansiosos, querendo respostas rápidas ou resultados imediatos, porém Deus trabalha em processos. Existem fases que parecem demoradas ou difíceis, mas cada uma delas carrega um propósito que vai além do que conseguimos enxergar. Há momentos de crescimento silencioso, de espera, de aprendizado e também de colheita. Quando tentamos forçar situações, acabamos nos frustrando porque saímos do tempo certo. Esta lição nos convida a descansar na soberania de Deus e confiar que Ele sabe o que faz em cada estação. Ao aprender a esperar com fé, desenvolvemos maturidade espiritual e equilíbrio emocional. Assim, conseguimos viver cada fase com mais paz, entendendo que tudo está sendo conduzido pelas mãos de Deus no tempo exato. Terceira lição: fale com sabedoria diante de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2.
Esta lição nos convida a cultivar uma postura de reverência, prudência e consciência diante de Deus. Muitas vezes nos aproximamos dele com pressa, falando sem refletir, fazendo promessas ou expressando palavras vazias. No entanto, o texto nos lembra da grandeza de Deus e da nossa limitação humana. Ele está nos céus, soberano e santo, enquanto nós estamos na terra, dependentes da sua graça. Por isso, devemos falar com cuidado, evitando precipitação e superficialidade. Mais do que muitas palavras, Deus valoriza um coração sincero e atento. Essa lição também se aplica à nossa vida diária, pois palavras impensadas podem causar feridas e arrependimentos. Quando aprendemos a falar menos e ouvir mais, desenvolvemos sabedoria e domínio próprio. Assim, nossas palavras passam a refletir respeito, maturidade e um relacionamento verdadeiro com Deus, baseado em sinceridade, humildade e temor. Quarta lição: controle a ira. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. A forma como reagimos às situações revela muito sobre nosso caráter. Esta lição nos alerta sobre o perigo de agir impulsivamente quando estamos irados. A ira, quando não controlada, pode nos levar a decisões precipitadas, palavras duras e atitudes das quais nos arrependemos depois. O versículo nos mostra que a pressa em se irritar é sinal de falta de sabedoria. Isso não significa que nunca sentiremos raiva, mas que precisamos aprender a administrá-la com maturidade. Deus nos chama ao domínio próprio, à paciência e à reflexão antes de reagir. Quando controlamos a ira, evitamos conflitos desnecessários e preservamos nossos relacionamentos. Além disso, desenvolvemos equilíbrio emocional e espiritual. Essa lição nos convida a desacelerar, respirar e pensar antes de agir. Assim, nossas atitudes passam a refletir sabedoria, paz e um coração alinhado com Deus. Quinta lição: não viva preso ao passado. Não digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntas. Eclesiastes 7:10. Esta lição nos alerta sobre o perigo de viver olhando para trás com saudade excessiva. Muitas vezes, idealizamos o passado, esquecendo que ele também teve desafios, e passamos a desvalorizar o presente. Esse tipo de pensamento nos impede de avançar e de enxergar as oportunidades que Deus está colocando diante de nós hoje. A nostalgia, quando não controlada, pode gerar insatisfação, comparação e até desânimo. O versículo nos ensina que essa postura não é sábia, pois nos prende ao que já passou e nos afasta do que Deus ainda quer fazer. Deus age no presente e é no hoje que Ele nos molda, ensina e conduz. Essa lição nos convida a valorizar o tempo atual, confiar nos planos de Deus e seguir em frente com fé. Quando deixamos o passado no lugar certo, conseguimos viver com mais esperança, gratidão e propósito. Sexta lição: a sabedoria protege. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes 7:12. A sabedoria é uma das maiores proteções que alguém pode ter na vida. Esta lição nos mostra que, assim como o dinheiro pode oferecer certa segurança, a sabedoria vai além, pois protege não apenas o exterior, mas também o interior. Ela nos guarda de decisões erradas, de caminhos perigosos e de escolhas impulsivas. Enquanto recursos materiais podem acabar, a sabedoria permanece e continua guiando nossos passos. O texto destaca que a sabedoria não apenas protege, mas também dá vida, trazendo direção,
Equilíbrio e discernimento. Quando buscamos sabedoria, passamos a enxergar melhor as situações e agir com prudência. Essa lição nos convida a valorizar o conhecimento que vem de Deus, pois ele sustenta, orienta e fortalece em todas as áreas. Assim, viver com sabedoria é viver com segurança, propósito e uma vida que floresce mesmo em meio aos desafios. Sétima lição: evite extremos. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Eclesiastes 7, 16 a 17. Esta lição nos alerta sobre o perigo dos extremos na vida. Muitas vezes, as pessoas acreditam que quanto mais radical forem, melhor será. Mas o texto mostra que tanto o excesso quanto a falta podem ser prejudiciais. Ser demasiadamente justo pode indicar orgulho, rigidez e uma postura de julgamento, enquanto a impiedade leva à destruição. Deus nos chama a uma vida equilibrada, guiada pela sabedoria e não pelo exagero. O equilíbrio é uma marca da maturidade espiritual, pois nos ajuda a agir com discernimento em cada situação. Essa lição nos convida a evitar atitudes impulsivas, radicalismos e comportamentos desequilibrados. Em vez disso, devemos buscar uma vida centrada, humilde e sensível à direção de Deus. Quando vivemos com equilíbrio, evitamos erros extremos e caminhamos com mais estabilidade, refletindo uma fé saudável, prática e alinhada com os princípios de Deus. Oitava lição: nem sempre entenderemos tudo. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá compreender. Eclesiastes 8, 17. Esta lição nos lembra dos limites da compreensão humana diante da grandeza de Deus. Por mais que busquemos respostas, há coisas que simplesmente não conseguiremos entender completamente. Muitas vezes, queremos explicações para tudo, especialmente em momentos difíceis, mas Deus não nos chamou para compreender tudo, e sim para confiar. A mente humana é limitada, mas Deus vê o todo. Quando tentamos controlar ou entender cada detalhe, podemos nos frustrar e até perder a paz. Essa lição nos convida a descansar na soberania de Deus, reconhecendo que Ele está no controle mesmo quando não entendemos. A fé verdadeira não depende de respostas completas, mas de confiança em quem Deus é. Assim, aprendemos a caminhar com segurança, mesmo em meio às incertezas, sabendo que Deus conduz todas as coisas com sabedoria perfeita. Nona lição: não adie o que precisa ser feito hoje. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Este versículo nos convida a enxergar o valor do tempo presente. Quando ele diz: tudo quanto te vier à mão, mostra que não devemos ignorar as oportunidades simples do dia a dia, pois são elas que constroem nossa vida. A expressão "faze-o conforme as tuas forças" revela que Deus espera dedicação, não perfeição. Ele deseja que façamos o nosso melhor com o que temos hoje. Já a parte final do versículo nos lembra que o tempo é limitado e que chegará um momento em que não poderemos mais agir ou realizar. Isso nos desperta para não viver adiando decisões importantes. Essa lição nos chama a viver com responsabilidade, aproveitando cada oportunidade. Assim,
Cada dia se torna uma chance real de agir com propósito, crescer e honrar a Deus com atitudes conscientes. 10ª lição: nem sempre os mais rápidos vencem. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a ocasião ocorrem a todos. Eclesiastes 9:11. Esta lição nos mostra que o resultado da vida não depende apenas da habilidade humana. O versículo deixa claro que rapidez, força ou inteligência não garantem sucesso em todas as situações. Existe algo além disso, o tempo e a ocasião. Isso significa que há momentos certos e oportunidades específicas que influenciam os resultados. Muitas vezes, alguém menos preparado pode avançar antes, não por mérito maior, mas porque chegou o tempo certo. Essa lição nos convida a confiar mais em Deus e menos na comparação com os outros. Cada pessoa tem seu processo e seu momento. Em vez de ansiedade ou frustração, devemos permanecer fiéis, fazendo a nossa parte com constância. Assim, aprendemos que o importante não é correr mais rápido, mas estar alinhado com o tempo certo que Deus preparou. 11ª lição: a sabedoria torna o esforço eficaz. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes 10:10. Muitas vezes, o cansaço não vem da quantidade de trabalho, mas da falta de direção. Há situações em que continuamos insistindo com esforço, sem perceber que o problema está na forma como estamos fazendo. É exatamente isso que essa lição revela. Não basta tentar mais, é preciso ajustar. A imagem do machado cego mostra alguém gastando energia desnecessária por não ter parado para se preparar melhor. Na vida, isso acontece quando repetimos os mesmos erros sem buscar aprendizado. A sabedoria entra como guia, mostrando o caminho mais eficiente e equilibrado. Ela nos ensina a pensar antes de agir, a corrigir antes de insistir. Quando aplicamos isso, nosso esforço se torna mais leve e produtivo. Assim, deixamos de apenas lutar e passamos a avançar com clareza, propósito e resultados mais consistentes. 12ª lição: palavras podem edificar ou destruir. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. Eclesiastes 10:12. As palavras carregam um poder enorme, capaz de gerar vida ou causar destruição. Esta lição nos mostra que o sábio fala com graça, ou seja, com cuidado, sensibilidade e intenção de edificar. Suas palavras trazem paz, orientação e encorajamento. Por outro lado, o tolo fala sem pensar, e isso acaba se voltando contra ele mesmo. Palavras impensadas podem ferir relacionamentos, criar conflitos e gerar arrependimento. O versículo revela que aquilo que falamos tem consequências diretas, tanto para os outros quanto para nós. Essa lição nos convida a pensar antes de falar e a usar a fala com responsabilidade. Quando cultivamos sabedoria, nossas palavras passam a refletir equilíbrio e maturidade. Assim, aquilo que dizemos se torna fonte de paz e não de destruição. 13ª lição: plante hoje para colher no futuro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Este versículo nos ensina a agir com fé e perseverança, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Lançar o pão sobre as águas representa fazer o bem, investir tempo, esforço e recursos sem garantias visíveis no momento.
Muitas vezes queremos retorno rápido, mas Deus trabalha em processos que levam tempo. Nem tudo o que fazemos hoje trará recompensa imediata, mas isso não significa que foi inútil. Essa lição nos chama a não desistir de fazer o que é certo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A vida é feita de sementes e cada atitude carrega um fruto que será revelado no tempo certo. Quando vivemos com essa consciência, deixamos de agir apenas pelo resultado imediato e passamos a confiar na fidelidade de Deus. Assim, aprendemos a semear com constância, sabendo que no momento certo a colheita virá. 14ª lição: há coisas que não podemos controlar. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Eclesiastes 11:3. Nem tudo na vida depende das nossas decisões ou esforços. Esta lição nos mostra que existem acontecimentos que seguem seu próprio curso, independentemente do que fazemos. Assim como a chuva cai naturalmente e a árvore permanece onde caiu, há situações que simplesmente acontecem e não podem ser revertidas. Muitas vezes queremos controlar tudo, antecipar problemas e garantir resultados, mas isso não é possível. Quando tentamos fazer isso, acabamos sobrecarregados e ansiosos. Esse versículo nos convida a aceitar nossos limites e confiar na soberania de Deus. Ele está no controle até mesmo daquilo que não entendemos. Assim, aprendemos a viver com mais leveza, fazendo o que está ao nosso alcance e entregando o restante nas mãos de Deus. 15ª lição: quem espera o momento perfeito não age. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Há um risco silencioso em viver sempre esperando o melhor momento. Este versículo mostra que quem fica preso às condições nunca começa. O agricultor que espera o clima perfeito simplesmente não planta e por isso também nunca colhe. Assim acontece na vida. Quando buscamos garantias totais, acabamos adiando decisões importantes. Sempre haverá algo fora do lugar, algum risco, alguma dúvida. Essa lição nos chama à prática, à ação mesmo com limitações. Não se trata de agir sem pensar, mas de não permitir que o medo paralise. Deus nos dá oportunidades no presente e cabe a nós aproveitá-las com sabedoria. Assim, é dando o primeiro passo, mesmo com incertezas, que iniciamos o caminho para crescer, amadurecer e viver o propósito que Deus preparou para nós. 16ª lição: os caminhos de Deus são misteriosos. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Nem tudo o que Deus faz pode ser explicado pela lógica humana. Este versículo nos mostra que existem processos invisíveis e profundos que acontecem sem que possamos compreender completamente. Assim como não vemos o vento, mas sentimos seus efeitos e não acompanhamos cada detalhe da formação da vida, também não conseguimos entender plenamente como Deus age. Muitas vezes buscamos respostas imediatas, mas Deus trabalha além daquilo que conseguimos enxergar. Essa lição nos chama a confiar, mesmo quando não há explicações claras. A fé verdadeira não depende de entender tudo, mas de confiar em quem Deus é. Quando aceitamos isso, encontramos descanso. Assim, aprendemos a caminhar com segurança mesmo em meio aos mistérios, sabendo que Deus continua agindo com sabedoria perfeita em todas as coisas. 17ª lição: tema a Deus acima de tudo. De tudo o que se tem ouvido, o fim é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 13. Esta lição nos mostra que, depois de tantas buscas e experiências, a conclusão mais importante da vida é simples e direta. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas viver em obediência a Deus é o que permanece. Temer a Deus é reconhecer sua grandeza e viver com consciência de sua presença em cada decisão. Guardar seus mandamentos é aplicar essa fé na prática, no dia a dia. Esse versículo nos chama a focar no essencial, deixando de lado distrações que não trazem verdadeiro sentido. Não se trata apenas de conhecer a verdade, mas de vivê-la. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa vida ganha direção, equilíbrio e propósito. Assim, entendemos que o verdadeiro valor da vida está em viver de forma alinhada com Deus. Chegando ao final dessas 17 lições de Eclesiastes, talvez você tenha percebido algo importante. A vida não precisa ser vivida na correria, na pressão ou na tentativa constante de provar algo. Muitas vezes, o que falta não é mais esforço, é mais direção. Eclesiastes nos ensina a parar, pensar e enxergar com mais clareza. Ele nos mostra que aquilo que realmente sustenta a vida não está nas coisas externas, mas em um coração alinhado com Deus. Essas lições são como um ajuste de rota, um convite para viver com mais leveza, mais consciência e mais propósito. Não ignore aquilo que tocou você hoje. Às vezes, uma simples decisão pode mudar todo o caminho. E lembre-se, Deus não terminou de escrever a sua história. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, iluminando seus caminhos e guiando cada decisão com sabedoria. Continue firme, caminhando com fé e confiança no cuidado de Deus. E até o próximo vídeo.